Igreja se vive no poder do Espírito Santo. E hoje, igreja se vive no poder do Espírito Santo, e os milagres e as maravilhas, elas acontecem, né? Elas acontecem porque a igreja vive no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. Atos 3, de 1 a 10. Assim como você está, mas com bastante reverência, né? Leamos esse texto. Se você trouxe Bíblia, abra aí. Se você não trouxe, me acompanhe com bastante atenção, né, na leitura desse texto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Senhor, nós temos lido a Tua palavra e queremos sair daqui nesta noite com essa certeza de que o Senhor continua falando conosco. Nós te pedimos, em nome de Jesus, abre os nossos entendimentos, abre os nossos corações. Amém, amém, amém. É muito conhecida a expressão a respeito, né, do crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? O crente 6 horas é aquele que, né, está sempre pedindo, né, 6 horas por mim. Né? Ele mesmo não vem muito na igreja, né? Ele não aparece muito nas reuniões de oração, né? Mas ele é muito bom para pedir para os irmãos, 6 horas por mim. E são esses, né, que sempre estão pedindo oração, sempre pedindo aos outros, né? E usam a fé, a sua fé, e a fé dos outros também, tão somente para suprir as suas necessidades, tão somente para alcançar aquilo que eles pretendem. E não buscam ao Senhor por aquilo que Ele é, né? Nem por aquilo que o Senhor deve ser adorado, mas buscam sempre para satisfazer as suas necessidades, né? Mas isso, amados irmãos, acontece desde sempre. Uma observação, aqui não tem ninguém assim, por favor, não estou dizendo isso aqui para ninguém, porque aqui não tem ninguém que seja crente 6 horas. Está ali a Vivian, né, que é líder, né, do Movimento Nacional de Oração, né, anota os pedidos para colocar na torre, e não tem ninguém que só peça oração, mas todos que pedem oração estão sempre aqui na igreja, né? Mas isso, amados irmãos, desde sempre, né, a fé é usada em busca de benefício próprio, né? Muitas pessoas, né, usam desse recurso de buscar a Deus tão somente depois que as coisas estão muito difíceis e ele já usou de todos os recursos dele, aí então ele se volta para o Senhor, o nosso Deus. Jesus deixou isso claro para nós, que era normal acontecer, que ele contou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo pede tudo que ele pode pedir ao pai e sai, e vai, e gasta tudo. Quando é que ele vai se lembrar do pai? Quando as coisas estão complicadas, ele não tem mais nada, aí então ele se lembra, puxa vida, eu tenho pai. Agora ele se lembra que ele tem pai. Por quê?
não tem mais onde socorrer, então agora eu vou buscar o meu pai. Isso acontece também com o ser humano, né? Que muitas vezes conhece a palavra, já frequentou a igreja, né? Mas se afastou. E não vive mais esta vida em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor, mas se lembra de que, olha, as orações dos crentes têm muito poder, né? As orações dos crentes têm muito poder, né? E conhece até o texto de Tiago, né, que ele diz, né? Muito pode a oração do justo, né? E aqui está a salva de pedidos de oração. Amados, essas pessoas, elas não estão erradas, e eu não estou condenando essas pessoas de forma nenhuma, né? Mas nós precisamos aprender a buscar ao Senhor não somente nos momentos de necessidade, não somente nos momentos de dificuldades, né? Nós precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo e adorá-lo em espírito e em verdade, e não buscá-lo por necessidade. Mas Jesus conta, né? Permite que esteja registrado também, ele conta a respeito dos 10 leprosos, né? Ele curou 10, só um voltou para agradecer, só um reconheceu o favor de Deus para a sua vida. Mas só que para Jesus, quando ele recebe aquela pessoa que voltou para agradecer, ele diz, olha, você está salvo. Para Jesus, para a igreja de Cristo, amados irmãos, os milagres são secundários, porque Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar o homem do seu pecado. Jesus veio para libertá-lo da morte, do pecado e do inferno. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, o que acontece? Tem festa no céu. Opa! Mas e quando uma cura maravilhosa acontece aqui na terra? A Bíblia não diz nada a respeito disso. Por quê? Motivo? Porque a pregação da palavra do Senhor nosso Deus gera conversão e transformação. E gerando transformação e mudança na vida das pessoas, gera também milagres. Observe, amados irmãos, que os discípulos, eles não faziam conferências sobre milagres, né? Hoje, muitas vezes, nós ouvimos. Nós vamos ter uma conferência de milagres, né? Aí todas as pessoas ficam, né, alertas e vão para aquele lugar, porque vai ter uma conferência sobre milagres. Os discípulos de Cristo Jesus não aprenderam a pregar sobre milagres, nem foram orientados a pregar sobre milagres. Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele registra aqui, amados irmãos, os 5 sermões de Pedro. Nenhum deles foi falando sobre cura para as pessoas, mas sim falando, esclarecendo a palavra do Senhor nosso Deus e anunciando o arrependimento e a salvação para as pessoas. O primeiro sermão dele, ele explica o Pentecostes. O segundo sermão dele, ele faz após a cura desse paralítico. Depois o terceiro sermão dele é perante as autoridades do Sinédrio. O quarto sermão dele ele faz evangelismo com Cornélio, né? Na casa de Cornélio. O quinto sermão dele, né? Ele faz explicação sobre os judeus e a conversão dos gentios. Em nenhum dos sermões dele ele falou sobre milagres. Só que os milagres aconteceram por causa da pregação dessa palavra que é poderosa. Dessa palavra do Senhor nosso Deus, que é a palavra que dá vida, vida em abundância. E que é remédio para aqueles que creem nela. Os discípulos, os demais discípulos também, foram enviados para pregar. E eles saíram a pregar por toda parte, né? E eles saíram pregando a palavra. E os milagres iam acontecendo, né? Felipe teve uma grande igreja, né? E ele pregava a palavra e muitas pessoas eram curadas. E muitas pessoas estavam indo para aquela igreja de Felipe, onde Felipe estava pregando, porque havia um movimento muito grande de curas naquela igreja. O Senhor fez uma coisa com Felipe.
Falou: Felipe, sai da igreja onde você está famoso já, grande pregador, onde acontecem muitos milagres, e vai para uma estrada deserta que você precisa falar do evangelho para alguém. Porque você é mais importante pregando o evangelho do que em meio às curas e os milagres. Os discípulos, amados irmãos, saíram pregando arrependimento, salvação, vida eterna. E as pessoas que confiavam no Senhor eram salvas. E conhecendo a salvação em Cristo Jesus, os milagres aconteciam. Vou citar apenas os textos, se você quiser ler depois, né? Lá em Marcos capítulo 16, Atos 4, e o livro de Atos você pode ler todo ele que você vai encontrar, né? Os milagres de Cristo Jesus aí e as pregações. Eles não pregavam sobre milagres, mas os milagres aconteciam, né? Por causa da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E essa história, amados irmãos, nós acabamos de ler aqui, né, no capítulo 3, da cura desse homem que é coxo, é um relato maravilhoso, né? Que Deus opera por intermédio de Pedro e de João, que estão indo ali para o templo. O milagre é usado pelo Senhor exatamente para chamar a atenção das pessoas, né? Os milagres aconteciam, as pessoas iam. E aí o que Pedro fazia? Ao invés de falar sobre milagres, Pedro pregava o evangelho e as pessoas se convertiam, né? Depois deste milagre aqui, da pregação de Pedro no capítulo 3, no capítulo 4, versículo 4, diz que, né, nessa ocasião, quase 5 mil homens se converteram. Agora você imagine, se quase 5 mil pessoas se converteram, não sei quantos foram curadas, mas aqui só relata o número dos conversos, daqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Imagine o número de mulheres, né? Só para nós termos uma ideia, que eu pedi que os homens fiquem em pé aqui no templo. Por favor, os homens fiquem em pé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Pode sentar. Agora eu pedi que as mulheres fiquem em pé. Será que hoje vai empatar? Ah, não, tem as meninas que estão lá também, né? E lá parece que só tem meninas. Não, lá tem um menino, é verdade. Mas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 24. Ah, tá vendo só? Ah, é verdade, 24, podem sentar-se. Então os irmãos observaram o quê? Que tem mais mulheres do que homens, né? Então, se lá tinha 5 mil homens que entregaram, não que receberam milagres, que entregaram as suas vidas para Jesus, que reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador, que se arrependeram de seus pecados, certamente deveria ter pelo menos mais. Oi? Tinha um pouco mais de mulher, vamos dizer assim lá, né? O milagre, amados irmãos, era tão somente um instrumento de Deus para chamar a atenção das pessoas para o Evangelho de Cristo Jesus, para a necessidade do arrependimento, para a conversão. A igreja de Cristo, ela não vive no poder do Espírito Santo se ela opera milagres, mas ela vive sim no poder do Espírito Santo de Deus se ela prega a palavra e as conversões acontecem. Porque a transformação do coração de um homem, só Deus pode fazer. A transformação de uma vida, só Deus pode fazer. Mas milagres, médicos podem fazer, farmacêuticos podem fazer. Você pode fazer milagre na vida de alguma pessoa. Porque tem muitas pessoas que, os irmãos sabem que, vamos dizer assim, 80% da doença das pessoas, elas são psicossomáticas. E essas doenças psicossomáticas, elas são curadas, né? Muitas delas se curam com um abraço. Outras se curam com palavras. Mas agora a transformação e a mudança de vida de uma pessoa, só o Evangelho de Cristo Jesus pode fazer. Quero destacar com vocês nesta noite aqui, né, 3 motivos pelos quais os milagres aconteciam na igreja de Atos dos Apóstolos.
Anota aí, a primeira. Os milagres aconteciam porque eles continuavam perseverantes. Eles tinham recebido uma orientação do Senhor para que eles fossem orar no templo. E eles foram orar no templo e ficaram ali no templo até que eles receberam o Espírito Santo de Deus. O propósito do Senhor que eles estivessem no templo era para receber o Espírito Santo de Deus. Então, poderíamos entender o seguinte: bom, agora nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, então agora nós não precisamos mais de orar, nós não precisamos mais de ficar aqui, agora vamos todos sair. Não. Eles permaneceram ali no templo, orando, buscando a presença do Senhor, o nosso Deus, amados irmãos. Orar sempre foi a prática comum do povo de Deus. O Deus de Israel é o Deus vivo, é o Deus Emanuel, é o Deus que habita no meio do seu povo, é o Deus que está no templo, no meio da reunião do seu povo, e ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Esse é o nosso Deus. Ele ama estar conosco. Ele ama as nossas reuniões de louvor, de adoração, de oração. E é por isso que o salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é gostoso quando você pode ouvir essa voz todos os finais de semana e todos os domingos e durante os cultos, que você sabe que tem culto e o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e fala assim, vai para a igreja, vamos para a igreja, né? E você diz, eu vou para a igreja, mas aí você diz, eu lembrei agora que tem culto, mas eu estou um pouco atrasado, tem um monte de coisa para fazer, então não vou. Quero dizer para você o seguinte, que não foi você que lembrou desse culto, mas foi o Espírito Santo de Deus que tocou no seu coração. Hoje é dia de você estar louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Não é obra sua, dos seus pensamentos, nem é obra de alguém que tenha te convidado. A obra de Deus, quem faz é Deus. Ele usa homens, mas a obra é dele. É privilégio para nós, né? O Salmo 133 é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabe o que é isso? Isso é de Deus. Só sente prazer em estar em reunião quem realmente é chamado por Deus, quem tem Deus no coração, quem passou por esse processo que Pedro fala aqui a respeito da conversão, da entrega ao Senhor, tem prazer em estar na presença do Senhor nosso Deus. E amados, não tem outro lugar melhor para nós estarmos na presença do Senhor nosso Deus do que na comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Isso aqui é uma prévia do céu. Isso aqui é uma prévia do céu, né? Ela não está aqui, ela foi para lá, né? Mas a Ana falou lá no acampamento, né? Que ela aguarda o dia em que ela puder, que ela vai estar com o Senhor na eternidade, nos céus, né? Isso aqui é uma prévia daquilo que nós vamos, né, estar na eternidade, vivendo na eternidade, né? E Pedro e João, o que eles estavam fazendo? Eles estavam indo ao templo na hora nona para orar. Mas é que eles tinham aprendido com Jesus, né? Que Jesus gostava do quê? Jesus gosta muito de você e te ama. Mas quando ele estava com sua face da terra, ele gostava de fazer uma coisa, muito, e fazia muito isso. O que ele fazia? Orava. Mas Jesus não orava pouco como eu e você. Porque às vezes eu estou lá na torre e passa 3 horas rapidamente, né? Mas Jesus nem via passar essas 3 horas, porque às vezes ele ia orar e passava a noite toda orando. Agora tem pastor, eu não posso fazer parte do ministério de oração, sabe por quê? Eu fecho meus olhos, eu durmo. Se eu fechar os olhos, eu durmo. Glórias a Deus por isso, eu tenho uma solução para você. Fica em pé e andando, né? Você pensa que eu não faço isso também? Eu faço isso. Às vezes eu faço isso aqui na igreja, quando estou orando, fico em pé e andando, né? Porque é bom estar na presença de Deus. Jesus nos ensinou isso. O povo de Deus tinha esse costume, né? Tinha essa prática. Daniel não podia orar, mas ele 3 vezes por dia ele abria a janela da sua casa para o lado de Jerusalém e ele orava. Até que alguém falou, vamos pegar esse Daniel. E como é que nós vamos pegar esse Daniel? Na oração, porque ele não vai deixar de orar. Não tem nada que a gente consiga pegar esse rapaz.
porque ele é um cara certinho, justo. Mas o que ele não vai aceitar é deixar de orar ao Deus dele. E foi aí, e por causa da sua oração, que ele foi parar na cova dos leões, né? Talvez por causa da tua oração, né? Você já imaginou, né? Você está orando e as dificuldades aparecem maiores ainda, né? Mas quanto eu mais oro, mais assombração me aparece, mais lutas me aparecem, que coisa, né? Daniel poderia ter dito isso para Deus, né? Assim, ó, eu oro 3 vezes por dia, todos os dias, eu não deixo de orar um dia. E agora eu vou para a cova dos leões, Senhor, né? Mas ele não orava para que Deus o livrasse de todo mal, de qualquer perigo dessa vida. Ele orava porque ele amava a Deus, porque ele estava distante do templo, distante da casa do Senhor, o nosso Deus, e ele amava a Deus, por isso ele orava ao Senhor. Por isso, quando nós estamos orando por alguém, isso é muito importante, você vai sentir isso se você estiver orando. Quando você está orando por alguém, você está amando aquela pessoa e demonstrando o seu amor por aquela pessoa. Orar é amar. Por isso que Jesus orou pelos seus discípulos lá em João 15. Por isso que ele orou por nós, porque ele nos ama. Orar é amar aquele pelo qual nós oramos, e orar é amar, porque nós estamos em comunhão com o Senhor, o nosso Deus. E Pedro e João, amados irmãos, não podia ser diferente com eles, né? Como líder na igreja, como discípulo de Cristo Jesus, ele não podia ser diferente de estar 3 vezes por dia lá orando e subindo, indo para o templo orar. Ele tinha sido chamado por Deus para servir ao Senhor. Ele tinha sido alcançado pela graça de Deus. Negou ao Senhor, pediu para o Senhor que, né, o deixasse de lado. Mas aí o Senhor vai lá e fala para ele: olha, Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Bom, nessa parte aqui, nesse primeiro tópico aqui que eu estou falando para você, os milagres acontecem porque eles continuavam, né, perseverantes. Eu quero perguntar a você o seguinte: como está a sua frequência nas orações da igreja? Como está a sua frequência nas orações na torre? Como está a sua vida de oração? Vai bem? Se você tivesse que dar uma nota para você sobre o seu tempo de oração, qual era a nota que você daria para você? Da sua comunhão com Deus, das suas intercessões? Creia, meus amados irmãos, milagres vão acontecer por causa da fidelidade, da nossa fidelidade em buscar ao Senhor nosso Deus, por causa das nossas orações. É gostoso estar aqui na casa do Senhor nosso Deus, para ensaiar, né? Para cultuar, para orar, para estar em comunhão com os irmãos, né? Porque esse lugar aqui é um lugar maravilhoso. O salmista fala lá no Salmo 84 a respeito dele: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, né? Ó Senhor, como é bom estar aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Ou você entra e fala: Senhor, tomara que o culto não demore muito, não dá muita inspiração para o pastor, porque hoje eu tenho compromisso depois do culto aqui, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, né? Os milagres vão acontecer quando nós fomos fiéis ao Senhor, fomos perseverantes. Em segundo lugar, os milagres aconteciam porque eles não pregavam sobre milagres, né? Mas os milagres aconteciam porque eles faziam a obra do Senhor. Os milagres aconteciam porque eles faziam a obra do Senhor. Não pregavam sobre milagre, mas os milagres aconteciam porque eles faziam a obra do Senhor. Onde é que Pedro e João estavam indo? Para o templo. Aí o que acontece? Né? Acontecia todos os dias isso. Aquele homem já estava ali muitos anos, né? Aquele coxo paralítico estava ali já há muitos anos, né? Ele não tinha loas, naquele tempo não tinha loas ainda, né? Não tinha também auxílio do governo, certamente ele não recebia auxílio do governo. Então o que é que a família fazia? Pegava o pobre do aleijado e colocava todos os dias lá na porta do templo, para que alguém
passando por lá, o visse e desse uma ajudazinha para ele, desse uma esmola para ele, para ajudar a família. E o levavam todos os dias. Amados, quanto tempo esse homem ficou lá? Certamente que muitos religiosos passaram por lá, muitos servos de Deus passaram por lá, mas olharam para ele, enfiavam a mão no bolso e não deixavam nem ele falar, já davam moedinha para ele ficar quieto e não falar nada, né? Outros já passavam, tá de largo, ali é onde está o coxinho, passa de largo, porque o coxinho está aí todos os dias. Nós ficamos dando dinheiro para o coxinho, olha, ninguém vai conseguir sobreviver. Jesus conta, né, para nós a parábola do bom samaritano, né, onde os religiosos passam de largo daquele homem que estava caído, né, não querem compromisso nenhum, né, mas isso é o que acontece no nosso dia a dia. E eles estão também, nossa sociedade, nosso dia a dia, nas ruas, por aí. Tem aqueles que são os pedintes, porque eles têm problemas físicos. Tem aqueles que são os pedintes que têm problemas emocionais. E tem aqueles que são os pedintes porque eles têm problemas espirituais. Que estão precisando muito de Deus na vida. E às vezes nós fazemos como a parábola do bom samaritano, nós passamos de largo, nós não queremos compromisso, né? Não queremos responsabilidade, não queremos muito trabalho, né? Mas Pedro e João falam assim, é hoje, chegou a sua vez, coxo. Pede uma esmolinha, ele fala assim, olha aqui para mim, olha para mim, olha para nós, olha aqui para nós. Coragem, hein? Pedir para a pessoa olhar para eles. Você já fez isso com alguém? Falou assim, olha bem para mim aqui, olha nos meus olhos. Não? Olha bem para mim. Aí você, não quer que olhe para mim hoje, porque hoje eu nem pentei o cabelo direito, né? Olha, meu cabelo não está muito bom. Hoje não deu tempo de eu me arrumar, né? Não olha para mim não, eu estou meio feio hoje. Mas as mulheres fazem isso, né? Mulher tem coisa, hoje não deu tempo, hoje eu não estou bonita, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquele outro, né? Tem um monte de desculpa, né? Mas Pedro Júnior disse, olha aqui para nós. Ele tinha certeza de uma coisa, irmãos, que quando aquele homem olhasse para eles, não ia vê-los como dois homens ali, mas sim servos de Deus. Servos de Deus. Amados, quando nós estamos fazendo a obra, os milagres acontecem. Você quer ver milagre acontecer lá na empresa onde você trabalha? Seja cristão lá na empresa onde você trabalha. Chegue lá na empresa onde você trabalha e ore. Chegue lá na empresa onde você trabalha e demonstre amor para com as pessoas. Chegue lá na empresa onde você trabalha e abençoe o seu patrão, abençoe todos aqueles que convivem com você. Chegue lá na empresa onde você trabalha e testemunhe do Evangelho de Cristo Jesus. Chegue lá na empresa onde você trabalha e seja um cristão verdadeiro. Dá testemunho a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Pede para que eles olhem para você. Você vai ver milagres acontecerem. Hoje nós temos muitos e muitos testemunhos de empresas que foram transformadas por causa das pessoas cristãs que ali dentro estão e que se reúnem todos os dias para orar ao Senhor, para buscar a presença do Senhor nosso Deus. A igreja vive, amados irmãos, no poder do Espírito Santo de Deus, aqui dentro e também lá fora. Sal fora do saleiro, aqui é o saleiro, mas nós precisamos viver lá fora também. Então aquele homem para e olha para Pedro e João, esperando receber um dinheirinho, né? Eu tenho a Mariana fala que são os meus filhos. E lá vem os filhos do pastor, né? Porque eu tenho uns filhos aí fora, né? Mas que são adotivos. Né? Foram adotados por mim devido à situação em que eles se encontram nas ruas, né? Eu acabei adotando. E tem uns que me param e falam, pastor, eu quero uma moedinha, eu preciso, né? Então, eu tenho, às vezes eu dou moeda, às vezes dou alguma coisa, às vezes nós paramos para conversar, às vezes nós oramos, né? Mas sempre eles estão aí pedindo.
E Pedro e João, ele olha esperando aquela moedinha, né? Com aquele olhar. Aí Pedro diz para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, na hora que Pedro disse isso, ele levantou e andou? Não. Ele ficou lá ainda, né? Como que olhando para ele e assim: será? Será que isso vai acontecer hoje? Já passou tanto religioso por aqui, já passou tanta gente, falou comigo, será que vai ser hoje? Aí então Pedro vê que ele está em dúvida ainda, né? Pega na mão dele, aí ele sente os pés, ele fala: eu só estou sentindo meus pés. Aí ele se levanta, dá um pulo, se coloca de pé e entra no templo, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Amados, nós também não temos prata, não temos ouro, não temos condições de acertar a situação de ninguém. Mas você tem Jesus para apresentar para as pessoas, para curar muitas doenças que as pessoas possuem e para levá-los à salvação e a vida eterna. Fomos chamados para ser sal, para ser luz, fomos chamados para ser bênção sobre a face da terra. E por último, os milagres acontecem porque eles estão cheios do Espírito Santo de Deus e falam em nome de Jesus. Eles falam em nome de Jesus. Pedro diz para o coxo, né, se você veio esperando, né, pedir uma oferta para nós, eu estou ficar chateado com você, porque eu esperava que você fosse dar uma oferta para nós, porque afinal de contas nós é que somos discípulos de Jesus, né? Nós é que servimos na igreja, né? Não possuímos nada, mas temos algo que você precisa, que é só o que você precisa na sua vida. Nós temos Jesus, levanta e anda. Pedro falou e estendeu a sua mão e trouxe aquele homem para a vida novamente, né? Assim também é conosco, amados irmãos. Nós precisamos aprender a falar em nome de Jesus. Não é em nome, não tem oração forte. Eu já falei para os irmãos isso. Não tem oração forte. Não adianta você sair por aí procurando oração forte. Não, mas tem o pastor, mas tem o missionário, mas tem o apóstolo, mas tem isso. Não tem oração forte. Só tem a oração que é feita com sinceridade no nome de Jesus. E essa é a oração que cura, que restaura, que abençoa, que vivifica, que transforma. O Senhor me chamou para ser canal de bênção. O Senhor te chamou para ser canais de bênção na sociedade. Fomos chamados para isso. Convido uma vez a pessoa, né, para orar com ela ou para vir à igreja. Depois você esquece dela. Não faça isso não. Continue orando e continue insistindo. Faça como Pedro, se for preciso, vai lá, passa na casa dela e fala assim: hoje você vai na igreja comigo. Hoje você vai na reunião de oração comigo. Hoje nós vamos cultuar, hoje nós vamos servir ao Senhor junto. Porque se você quer ver alguém transformado, é em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Lá em Mateus 28, 18, ele registra: toda autoridade foi concedida ao Senhor, nos céus e na terra. Filipenses 2, de 9 a 11, né? O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Creia nisso. Há um poder que emana do nome de Jesus, que salva as pessoas, que cura, que liberta as pessoas. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é glorioso. Concluindo, Deus faz milagres não porque nós pregamos milagres, mas porque o milagre é uma consequência da pregação dessa palavra poderosa do Senhor e da ação do Espírito Santo. Há um vídeo sobre esse avivamento lá nos Estados Unidos, onde eles estão com uma mulher e ela está na cadeira de rodas e ela simplesmente se levanta da cadeira de rodas. Milagres acontecem por quê? A palavra do Senhor está sendo pregada porque o Espírito Santo de Deus está se movendo ali.
Deus faz milagres segundo o seu querer, segundo a sua santa, bendita e gloriosa vontade. William Plumer diz que uma religião sem maravilhas é falsa, uma teologia sem maravilhas é heresia. Porque a palavra do Senhor é poderosa. Então não importa quem esteja pregando, é a palavra que tem poder, é a palavra que transforma, é a palavra que alcança, é a palavra do Senhor nosso Deus que cura. O cristianismo, amados irmãos, é a revelação dos milagres de Deus. Você é um milagre de Deus, é ou não é? Por onde você andava? Onde você andou? Onde você esteve? Deus te alcançou e Deus te trouxe. Você é um milagre de Deus. A criação de Deus é um milagre. Quando nós lemos em Gênesis, né, tudo veio a existir por intermédio da palavra. A palavra do Senhor nosso Deus criou todas as coisas. A redenção, Deus ter enviado Jesus Cristo para nos salvar, né? As providências de Deus no nosso dia a dia são milagres. O cristianismo, amados irmãos, é poder de Deus, repleto de milagres, de todos os tamanhos e de todas as formas. Basta você crer e confiar no Senhor, o nosso Deus. Cristianismo só é cristianismo por causa dos seus milagres de amor, de cura, de salvação e de libertação. Eu quero dizer a você nessa noite, e quero que você leve essa palavra com você, foi que Pedro disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, se levanta, em nome de Jesus, receba as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, seja salvo, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja uma nova criatura, em nome de Jesus, deixe de viver essa vida que você está vivendo e viva uma vida nova para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós nos encontramos aqui alegres e felizes porque verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos, Deus, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a sua palavra e dizer, Pai, que nós estamos alegres porque temos visto milagres no nosso meio. Como, ó Deus, recebemos hoje, Senhor, meu Deus. Como, ó Deus, apresentamos hoje aqui na igreja a Alice, a Jennifer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão e irmã, que são milagres teus, Senhor, Deus, sobre a face da terra. E obrigado, Deus, por aqueles que estão sendo curados e que foram curados neste dia, Senhor. Por aqueles, ó Deus, que estão sendo curados e curadas neste momento, por causa, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. E por causa, ó Deus, das nossas orações, Senhor. E por causa, ó Deus, da ação gloriosa do Teu Santo Espírito. E por causa do nome que está sobre todos os nomes, diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. E permita sairmos daqui nessa noite para viver, Senhor meu Deus, como igreja, no poder do Espírito Santo de Deus, Pai. E ver, Senhor meu Deus, vidas sendo curadas, restauradas, e outras, Senhor meu Deus, sendo salvas, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amados, nós temos alguns avisos para passar para os irmãos. Tem aí, para projetar, por favor. Primeiro ensaio do coral da IPI de Agudos, nós estamos iniciando um coral, terça-feira, às 20 horas aqui no templo. Como nós aprovamos isso aqui, e nós tínhamos marcado uma reunião do conselho, então nós vamos ter que fazer essa reunião no outro dia, porque nós já tínhamos aprovado o coral reunir, iniciar no dia 28, né, terça-feira. Então, os irmãos que se interessarem, né, fazerem parte do coral, na terça-feira, às 20 horas, aqui no templo. Também aqueles que querem
aprender instrumentos musicais devem estar também aqui na terça-feira, porque a Juliana estará orientando também a respeito disso. Então, terça-feira, 20 horas aqui no templo, aqueles que se interessam a respeito de participarem no coral da igreja. Segundo, alguma pergunta a respeito do primeiro? 11ª Vigília Nacional, dia 13 de março, às 20 horas, aqui na igreja. Os irmãos estão todos convocados para esse tempo gostoso de oração. Próximo, o encontro da melhor idade, né? Aquele rapaz bonito que está lá vai estar falando, e essa senhora bonita que também vai estar falando. A Márcia e o pastor Gilmar estarão ministrando no encontro da melhor idade, né? 11 de março, às 15 horas, depois da palavra tem um cafezinho, né? Um lanchinho bem gostoso para os irmãos, e venha participar conosco, não perca essa oportunidade. Campanha também, traga sua garrafa de água para a igreja, né? Compre aí sua garrafinha. O que é que nós pretendemos com isso, né? Evitar, né, aquele vai e vem dos irmãos, né? E também você ter a sua garrafa e estar economizando copos também, né? Tem mais algum? Não? Então, uma palavra para os irmãos, duas palavras. Primeiro, os irmãos observaram que o Lucas está aqui na igreja, a Isabela está aqui na igreja, né? O Anderson aqui na igreja, mas só as 3 meninas se apresentaram. É que eles têm um estatuto do Ministério do Louvor, né? E que quando acontecem algumas coisas de falta, de atraso e tal, a pessoa não participa no próximo dia, né? Então, quando acontecer alguma coisa, não estranhe, porque foram eles que foi elaborado por eles, aprovado pelo conselho. Então eles seguem esse estatuto. Pastor, mas o Lucas não é a pessoa que está ali na frente. O Espírito Santo de Deus, ele faz a obra dele por intermédio de quem ele quiser. Se você quiser ser usado, glórias a Deus, aleluia. Mas se você não quiser ser usado, Deus vai usar outra pessoa no seu lugar. Então, se você tem um ministério, abrace, siga nesse ministério, porque os irmãos viram que as 3 meninas aqui hoje à frente. Camila, olha só, as 3 meninas, né? Mas a Camila é uma menina também. Então, as 3 meninas aqui na frente que nos levaram a esse momento de adoração, né? Uma é adolescente, a outra é jovem. Mas não tem problema. E quando nós estávamos lá para a liturgia, a Duda falou, não, pode deixar que eu faço. Né? Servindo a Deus assim. Né? E também sobre o acampamento, se tem uma palavra, ele serve ter um vídeo. Como eu não vi o vídeo não vai ser passado hoje. Né? Aí, no domingo que vem, é culto de ceia. No culto de ceia, todos os adolescentes que vêm para a igreja ficam aqui dentro do templo e participam do culto aqui dentro. E então, depois do culto da ceia, com a participação deles,